Gente, muito calor aqui em São Paulo, então o ventilador vai ter que ficar ligado e eu vou ter que secar um pouco minha make que eu tô oleosa. O estilo, gente, pra gravar o vídeo do canal hoje, olha, acho que eu vou colocar assim, fica muito chique, o que vocês acham? Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Antunes Company. E bom, gente, hoje eu estou gravando aqui na parte da noite, então eu estou aqui no local da minha casa. Tem uma luz super boa e tal. E, enfim, o vídeo de hoje vai ser super legal. Eu vou mostrar pra vocês como que eu crio briefings, né, pra mandar pros meus clientes ali. Se eu quero criar uma identidade visual, se eu quero criar criativos pra uma empresa, né. E, enfim, vou explicar pra vocês. E pro vídeo de hoje eu vou estar utilizando o Google Forms. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta ali do Google mesmo, né? Um site que você pode utilizar para fazer formulários. E é lá que eu costumo criar os meus briefings aí pra mandar pros meus clientes, tá bom? Uso muito e que eu gosto bastante. Então, se você já gostou do tema do vídeo, não esquece de deixar seu like, também de se inscrever aqui no canal, tá bom? E de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que vai gostar e tudo mais. Então compartilhei nos grupos todos para as pessoas me conhecerem, conhecerem um pouquinho mais da Antunes Company. E é isso, então bora pro vídeo, mas antes disso, roda a vinheta. Bom, gente, então como eu disse, hoje eu vou usar o Google Forms, tá? E ele é bem simples de usar, vou mostrar pra vocês certinho como que usa, né? É uma forma super simples e eu também vou dar algumas dicas pra vocês criarem aí essas perguntas que vocês podem colocar no briefing, enfim. Briefing, gente, pode ser aí um resumo, né, do que o seu cliente precisa, né, que você faça para a empresa dele. E eu também crio ali perguntas, né, que eu acho bem interessantes para eu saber um pouquinho mais da marca que eu vou estar trabalhando, da empresa que eu vou estar trabalhando. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço, como que eu crio essas perguntas, né? Eu já tenho algumas criadas e vou dar algumas dicas para que vocês criem a de vocês também, tá bom? Então bora para o meu computador que nós vamos ver como que funciona. Bom, gente, então aqui no Google, né, eu tô no meu Gmail, eu sempre deixo ele logado aí. E é super importante vocês terem isso, tá? Se não tiver, tudo bem, mas tenham logado o Gmail de vocês, porque daí vai ter essa opção dos quadradinhos, que você vai conseguir achar o Forms de uma maneira mais fácil, né? Que é esse ícone aí de formulários. Mas se não, é só pesquisar no Google. Mas no caso, eu vou clicar aí mesmo, porque é mais fácil. Se vocês estiverem na conta do Gmail, como eu citei para vocês, vão ficar salvos aí, né? Vão ficar salvo tudo que você fez aí no formulário antigamente. Então, tem todos os meus 2 formulários ali que eu já usava antes, enfim. E além de você entrar naqueles pontinhos que eu disse, também dá para você digitar no Google normal, tá? E aí você consegue estar entrando aí no site onde tem, né, o editor para você poder fazer um formulário. É só clicar nessa parte aí, ó, que eu vou mostrar na tela agora, pessoal, ir para formulários Google, que você já vai ser direcionado aí para o site deles, né, a plataforma aí do Google Forms, tá? E aí entra na mesma questão, né, que eu estou com o meu Gmail logado, então vai aparecer os formulários que eu já tinha feito antes, enfim. Ó, como vocês podem ver, eu tenho 2 formulários salvos, né? E eu vou usar com vocês hoje um em branco. Não vou usar esse que eu costumo usar como questionário dos meus clientes, porque eu quero fazer do zero, mostrar como faz do zero. Então, bora lá. Logo que você cria um formulário, né, dá pra você editar completamente tudo, tá? Tem a parte das respostas, que é onde você vai ver o que os seus clientes colocaram nas perguntas, né, o que eles responderam. Tem as partes de configurações, tem como você ir visualizando como tá ficando, enfim. Então, basicamente, aí você vai criar um questionário e esse questionário vai aí se tornar um briefing, né? Porque você vai estar ali coletando as informações que são necessárias, que você julga necessárias para poder fazer um projeto para um cliente, tá? Até pesquisei no Google que é briefing pra gente saber, tipo, realmente. Então, como eu disse para vocês agora, o briefing nada mais é do que um conjunto de informações que você coleta do seu cliente através de respostas, né? No caso aqui, que você vai ter diante de algumas perguntas que são importantes para você poder aí criar o projeto do seu cliente. Então, tudo que ele quer que tenha nesse projeto, o que ele não quer que tenha, todas as informações bases que você precisa coletar mesmo para poder desenvolver. A primeira etapa é, claro, colocar um título. Então, normalmente eu coloco questionário sobre o seu negócio, mas vocês podem também colocar briefing, enfim, o nome que vocês quiserem. Aí no exemplo eu coloquei Briefing Antunes Company, né, que aqui é a minha marca. E
Ali na descrição do formulário, eu coloquei essa parte do questionário sobre o seu negócio. Então, você decide o que vai ficar como título principal e qual vai ser a descrição. Nessas opções que eu tô mostrando pra vocês agora, tem como vocês adicionarem perguntas, duplicarem, adicionarem texto, né? Que tem várias opções aí de resposta, vídeo, foto, enfim, adicionar grade. Tem muitas opções, então você realmente faz do zero, do seu jeitinho. Então, vamos começar com as perguntas. As perguntas têm que ser focadas no que você quer saber sobre o seu cliente, que você vai precisar, né, ter como informação para adicionar aí nesse seu projeto, seja ele de identidade visual, seja ele de algum outro projeto que você vai fazer para um cliente, como, por exemplo, posts, né, para as redes sociais. Isso aí depende do tipo de projeto mesmo ali, de job que você vai ter que fazer, tá? As respostas dos seus clientes também podem ser de diversas formas. Eu geralmente ali deixo como parágrafo, mas também tem resposta curta, enfim. Tem várias opções. Então, na pergunta, também tem como adicionar uma imagem, e eu gosto bastante. E eu vou até adicionar uma aí como exemplo para vocês verem, que é de uma paleta de cores. Então, bora lá. Assim que você joga, né, a imagem lá no Forms, ela já vai ficar lá. Então, eu peguei essa imagem de paleta de cores pra gente aí fazer uma pergunta sobre isso, só pra dar como exemplo pra vocês. Então, a pergunta, no caso, vai ser: lembrando que esse briefing não tem, tá, um projeto específico que você tenha que fazer. Tipo, você só pode usar ele para um tipo de projeto. Você pode usar para diversos projetos, tá? Aí, no caso, eu tava criando aí como exemplo para vocês de uma identidade visual. Então, eu fiz a pergunta: qual seria a paleta de cores aí ideal que representa ali a sua marca? E aí eu coloquei a foto aí dessa paleta como exemplo e coloquei a opção como obrigatória, que vai aparecer um asteriscozinho vermelho ali, indicando que é obrigatória. E aí a pessoa, né, o seu cliente que for responder, vai ver que não pode deixar de responder essa pergunta. Às vezes acontece de você ter alguma pergunta e o cliente não responder essa pergunta específica. Por isso que existe essa opção de obrigatória. Se for uma pergunta realmente muito importante para coletar como informação para a criação do projeto, coloca como obrigatória, porque daí o seu cliente vai entender que ele não pode deixar de responder essa questão. E no caso, a resposta do cliente, tá? Ele que vai te responder, obviamente. E eu dei um exemplo aí pra vocês de uma resposta que o cliente poderia ali escrever. Então, eu escolhi, né, o tipo de resposta parágrafo, que é aquela resposta com várias linhas, onde a pessoa pode escrever várias coisas. E aí eu escrevi minha paleta de cores reticências, né? Que aí o seu cliente continuaria respondendo a pergunta específica que eu fiz, que no caso foi: qual a paleta de cores que representa a sua marca? Então, seu cliente vai responder certinho, de acordo com o tipo de resposta que você escolheu. As cores do fundo do seu formulário também podem ser modificadas para cores que já estão ali, né, no Google Forms mesmo, ou você pode adicionar uma cor própria sua, colocando o número dela, né, a numeração. Você também pode escolher alguma fonte específica, enfim. Essa cor de fundo, gente, é importante dizer pra vocês que ela fica clarinha e apenas ali, perto do briefing, ela fica com a cor real. Vou dar até um zoom pra vocês. Essa é a cor roxa, né, real, e no fundo fica a clarinha dela. Olha, gente, tem várias cores, tá? Tô mostrando pra vocês aí na direita. E como vocês podem ver, né, a cor real fica ali em cima, como eu dei zoom agora. E no fundo fica uma variação dessa cor real, mais forte, mais clarinha, né? Também dá pra vocês adicionarem uma foto no cabeçalho, que é a parte ali onde a gente escreveu o briefing, sabe? Em cima dessa parte do briefing, vai ficar um cabeçalho com uma foto específica. Se você fizer um trabalho de identidade visual, você pode colocar no cabeçalho alguma foto que represente identidade visual. Então, é legal que dá pra você personalizar realmente com o que você quiser, né, todo esse formulário. Nesse caso, eu coloquei aí a foto dos pincéis, só pra gente ter uma noção de como ficaria uma imagem ali, tá? Depois eu vou mostrar no modo visualizado pra vocês verem como que o cliente vai ver isso, né, no formulário. Então, está aí, gente, ó, a visão dele, né? Claro que, no caso do nosso briefing ali mesmo, vão ter várias perguntas. Então, uma pessoa vai poder rolar ali, realmente, o navegador para poder estar vendo todas as perguntas e responder. Ó, gente, se no caso vocês quiserem fazer uma cópia, né, de todas essas configurações de formulário que vocês estão fazendo, vocês podem adicionar essa cópia tanto aí no computador, no Drive, compartilhar com alguma pessoa. Então, você tem aí toda essa liberdade para poder fazer uma cópia, tá?
E, gente, também tem essa parte de configurações, onde você pode fazer configurações padrões, que são basicamente configurações que vão estar ali presentes em todos os formulários que você fizer, todos os briefings, né? Que é o que estamos citando aqui. Mas, gente, o Google Formulários não é apenas, né, um site aí, plataforma para você fazer briefing, tá? Você pode criar qualquer questionário aí pro seu TCC, por exemplo. Eu já respondi de vários TCCs. Então, nessa parte de configurações, tem bastante coisa aí para vocês poderem modificar, tá? No botãozinho ali de enviar, dá para você enviar por e-mail, então é só você colocar o e-mail ali de alguém, enfim. Que o formulário vai ser direcionado, aí eu coloquei um exemplo de um e-mail da Antunes Company fictício, tá? E, enfim, também dá para enviar com algum tipo de mensagem, definir o assunto ali mesmo no formulário. E o link, claro, desse formulário, que é o que eu costumo fazer, eu sempre coloco essa caixinha de link curto, né, que é mais fácil. E aí eu mando ali no WhatsApp do meu cliente, enfim, para ele poder responder. Eu até colei aí o link no Google para vocês verem que vai certinho. Essa vai ser a visão do cliente. Então ele vai responder ali, né, a primeira pergunta, a segunda pergunta, como vocês podem ver, eu coloquei outro tipo de resposta. Não tá em parágrafo, tá como opções, né, eu não sei exatamente o nome, mas tá aparecendo aquela opçãozinha 1. Então tem vários tipos de resposta, só vocês aí visualizarem lá no formulário. Depois só enviar, o seu cliente vai enviar e você vai ter as respostas quando você entrar nas configurações ali do seu Google Formulário, na sua conta. Então vai ter a partezinha ali, tem essa de perguntas, do lado tem as respostas, que é onde você vai ver o que o cliente respondeu, tá? E essas respostas dá para você visualizar de diversas formas. Como a gente tava com aquele exemplo, e claro, né, eu não mandei pra ninguém responder, não ia aparecer as respostas. Então eu peguei do briefing que eu realmente utilizo com os clientes. Aí tem 4 respostas, vocês podem ver. E aí a gente conseguiu visualizar tudo, tanto simultaneamente de cada cliente, tipo, fica tudo junto dessa forma, como também com a pergunta e as respostas, daí você vai passando ali na setinha e vai visualizando de cada cliente separadamente. E individual, que também é da mesma maneira, mas você também vai passando a setinha lá, mas agora lá na parte de cima, né? E aí você vai vendo todos os clientes separadamente. Particularmente, eu sempre vejo tudo junto, mas é meio que costume. Eu preciso começar a ver individual, porque daí é mais fácil. No individual a gente entende melhor, então eu aconselho. A gente agora vai abrir o bloco de notas para eu poder estar escrevendo aí algumas dicas para vocês, tá bom? Que são super importantes para aí a gente criar um briefing, né, no Google Forms, tá? Que é onde eu vejo que é uma plataforma, né, um site muito bom para isso. E eu super indico, tem várias maneiras de se fazer um briefing, eu até indico vocês a pesquisarem mais e tudo mais. Eu até pesquisei no início do vídeo com vocês o conceito pra gente entender melhor. Então, eu acho importante, sabe? Ter essa pesquisa e aí você decide o que você achar melhor, em que formato de briefing, né, você vai escolher fazer. Eu gosto bastante desse formato de perguntas e respostas. E aí eu colho, né, as respostas do cliente e aí eu tenho ali todas as informações que eu preciso para criar o projeto que ele precisa, né? Antes de tudo, né, depois que você pesquisou na real, é importante a gente entender, né, necessariamente o que é esse briefing depois da pesquisa. E aí eu defini para vocês aí no bloco de notas a minha definição, que eu acho que resume bem do que é. Briefing é um documento onde estão todas as informações que você precisa para iniciar um projeto, né? As informações do seu cliente, que no caso é em formato aí de perguntas e respostas. Definindo qual job, né, específico desse cliente e qual são as perguntas que você vai definir para ele, se no caso sua forma de fazer briefing for igual a minha, de perguntas e respostas, é importante você definir qual vai ser o seu foco quando você estiver criando um briefing, né? Qual é o seu objetivo, que no caso é coletar aí as informações para você criar esse job, porque você precisa, né, saber, como eu disse no início do vídeo, tudo que você deve ou não deve fazer no job de acordo com as vontades do seu cliente. Claro que você também pode impor a sua opinião, porque muitas vezes o cliente não tem esse conhecimento de design, né? Então, eu acho importante muitas vezes a gente impor a nossa opinião, falar algo que a gente acha legal, que a gente acha interessante, com um argumento, claro, e ver se o cliente vai gostar, enfim. E sem sair muito
do que, tipo, é o foco dele, né? O objetivo da marca dele, da empresa e diante desse job, né? Essas informações necessárias que o cliente vai querer no job também inclui aí, gente, a parte do problema que ele tem ali, né? Porque se ele te pede um job, é porque ele está querendo que você preste algum serviço a fim de melhorar algo da empresa dele. Então, você tem que ver esse problema, resolver através do job. Então, você tem que fazer uma pergunta ali nesse briefing que seja em relação a isso para você entender qual a dor dele, né? A gente fala assim nesse mundo de criação, qual a dor dele e qual a solução que você vai gerar diante dessa dor do cliente, tá? Então, você tem que se atentar aí a todas as informações que ele vai te descrever. Porque às vezes a gente, né, já acontece assim, eu já vi acontecendo, de pessoas não colocarem exatamente o que estava no briefing e aí acaba tendo que refazer. Não queremos trabalho dobrado, né, gente? Queremos fazer tudo bem feito, mas não trabalhar acima do que, né, nós determinamos aí no nosso dia a dia, tá? Trabalhos excessivos, não. Não esqueça de nada que ele quer, tá? Que esteja ali incluso nas respostas para você adicionar no projeto. E se você tiver alguma opinião, como eu disse, da parte criativa, comenta com ele, sério. Não altera, tipo assim, não dei a minha opinião. Fui lá e simplesmente alterei o que ele me pediu. Tipo, é importante o cliente saber o que você tá fazendo, da maneira que você tá fazendo e ver se é realmente o que ele quer. Então, eu também indico vocês irem mandando assim, partes do job, né? Pra ele ver como tá ficando, pra ele ver se tá ficando da maneira que ele quer. Não mandar tudo pronto de uma vez, tá? Não vai fazendo suspense, não. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, de verdade. Eu uso bastante o Google Forms. É uma plataforma e um site que é muito bom mesmo. E eu espero que vocês sigam as dicas aqui do vídeo pra vocês aí usarem também com os clientes de vocês e tudo mais. E o bom é que lá você só adiciona perguntas e a pessoa coloca respostas. Então você não tem que criar muita coisa. Então é uma forma aí que eu achei muito fácil para eu poder criar as perguntas específicas para uma marca que eu vou estar trabalhando e o que eu vou estar fazendo para ela. Como eu disse no começo do vídeo, eu uso para quando eu vou criar identidades visuais ou para quando eu vou criar criativos ali para uma pessoa, para minha empresa e tal. Mas não somente vocês podem utilizar para criar briefings, né, perguntas ali, questionários para os clientes de vocês, mas também podem usar para diversas outras coisas aí, para te ajudar no seu trabalho, para você poder entender melhor, né, como que você tem que trabalhar com aquela pessoa, qual o objetivo dela. Então, é isso, gente. Me acompanhem lá no meu Instagram, que tá passando aí na tela agora, porque lá eu sempre estou ativando os stories, mostrando pra vocês os bastidores de quando eu tô trabalhando, né? Os bastidores de quando eu gravo aqui pro canal. Eu sempre mostro, né, o por trás das câmeras. Aproveito e dou alguma dica, lá eu respondo caixinha de perguntas também. Tenho bastante conversa com vocês por lá. Então, me sigam lá que eu posto sempre conteúdos bem legais e bacanas. E é isso. Continuem me acompanhando por aqui também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!